like to invite you to stay watching using YouTube subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Eu quero começar então a apresentar os aplicativos, né, os assistants. E eu vou começar assim pela ordem que faz sentido para mim, que seria pelo DJI NASA MLite. Então, esse aqui é o site da DJI e esse é o link no site onde você encontra o download, tanto para a parte do Assistant, quanto para a parte do driver que você tem que instalar no seu computador, que é o driver da porta USB. Porque, como eu mostrei, aquela saída USB ela é conectada no computador e é através dessa comunicação serial que você tem, então, como fazer as alterações no aplicativo. Então é fácil, você vem aqui, pode escolher entre arquivo .ez ou então pelo arquivo .zip, que vem o .ez dentro dele, zipado, né? Eu costumo sempre baixar o zip. Aí você baixa o arquivo para o teu computador, vai lá, roda o programa. Você tem um programa que faz a instalação do Assistant e um programa, um .ez, que faz a instalação do driver. Tem alguns detalhes com relação à instalação do driver que eu apresento na série do S500, que o Windows ele bloqueia a instalação do driver. Você tem que entrar num modo de segurança do Windows para poder rodar a instalação do driver nesse modo de segurança, e aí o driver se instala e então você pode voltar e fazer a conexão. Nesse vídeo eu não vou conectar com nenhuma controladora, tá? Eu não vou entrar em detalhamento de configuração, isso eu vou fazer quando eu estiver configurando os drones para voo. Se você quiser um exemplo desse tipo de configuração, dessa categoria mais básica, ou melhor, a intermediária, né, que são a Tarot e o DJI, você pode ver lá o link, eu vou deixar na descrição também, o link do S500, que tem a parte de configuração. Eu conecto o drone através do aplicativo, que inclusive é esse aqui, ó. Eu já vou rodar o aplicativo. Quando você roda o aplicativo e está conectado, ele já nem apresenta essa tela, ele já pula direto para dentro do drone. Quando ele não encontra o drone conectado, então para você ter acesso ao Assistant, você tem que apertar o Skip, que é pula a parte de conexão. E com isso você vê que você não tem aqui a conversa serial, você não tem nem a saída nem a entrada de dados, tá? Que é o meu intuito agora, é só apresentar o aplicativo para você ter uma ideia daquilo que você vai enfrentar quando você estiver configurando o teu drone. Então são essas opções que você tem aqui, ó. Esse aqui é o aplicativo, está aqui em cima, NASA MLite. Você vai ver que ele é muito similar ao NASA V2 e ao Tarot. O que tem aqui? Vou dar só uma visão geral. View é justamente a visão geral, é você ter uma visão de toda a configuração que está feita. Você está vendo que tem um monte de coisa que está non. Por quê? Porque eu não estou conectado. Então, como ele não está lendo a controladora, ele não sabe qual a configuração que está feita lá. Quando você faz a conexão, ele vai puxar da controladora tudo isso aqui que já está feito lá. Você tem aqui a parte de comando do controle. Você tem aqui esse U que normalmente é utilizado para você configurar os modos de voo. E aqui aqueles recursos também do Return to Home e o IOC, que a gente vai ver em detalhe na configuração dos drones. Como eu falei, não tem sentido a gente mexer com isso aqui agora, porque você não vai gravar, não vai ter entendimento do que é isso. Essa parte aqui é uma configuração fina do ganho dos comandos. Então você pode mexer, isso aqui seria aquela questão da velocidade. Normalmente que nesses drones prontos, você tem aí 2 níveis de velocidade. Aqui você pode ter níveis de velocidade individualizados para cada tipo de comando, pitch, roll, yaw e o throttle, que seria a subida vertical. Tá? Você coloca aqui percentual. Esse percentual é o padrão, ele vai usar o que está no software da controladora. Se você vier aqui alterar, você vai conseguir reduzir um pouco ou aumentar um pouquinho a resposta.
Posição do GPS apareceria aqui, tá? O tipo da aeronave, o tipo de recepção que você está tendo, de conexão com o RC, que pode ser aquele PWM, PPM, etc. tal, que eu também não vou entrar em detalhe. A velocidade de configuração, a gente vai ver nesses menus. Tudo isso que está aqui, você faz alteração nesses menus aqui em cima. Então vamos lá para o básico. Ó. Aqui seria o tipo do aircraft ou da aeronave. Ó. Você pode ter aqui dois tipos de quadrimotor, né? Dois tipos de triquads, tricópteros também, aqui, com esse tipo de desenho específico. Aqui tem um hexacóptero e um optocóptero. São os tipos de quadricóptero, de multimotor que ele aceita, no máximo 6 motores, tá? Essa controladora. Aí você tem a montagem, com relação à controladora, com a distância do GPS da controladora nos 3 eixos, tá aqui também, é coisa que a gente vai ver detalhado na configuração. Aqui você faz o teste e o controle do teu controle remoto, tá? Você vai ver aqui o funcionamento dos 4 eixos, né? Que é o aileron, que é o elevator, o throttle e o rudder. Tá aqui os 4, tá? Aqui você faz a calibração, tudo isso a gente vai ver. Aqui você define o tipo de conexão, se é o PPM, o debus ou tradicional, que é o PWM. Aqui aparece o esquema de montagem ou do cabeamento, né, entre a controladora e o teu receptor que vai a bordo, tá? Então, você tem essas configurações aqui que vão variar dependendo do tipo de montagem que você está fazendo no seu drone. Então é essa flexibilidade que esse assistant, que esse programinha te dá. Ele te dá uma flexibilidade, aqui aqueles ganhos que nós já falamos, tá? Aqui no Advanced, quando você arma o drone, que inicia os motores, é a velocidade dos motores que você define aqui. E o cutoff é quando você desliga, se ele tem um cutoff inteligente ou imediato. Se você dispara o comando do cutoff, ele simplesmente ou desliga os motores e o drone cai, ou ele entra no modo descendente. Isso tudo é explicado aqui também. Aqui, ó, quando você entra no modo fail safe, o que ele vai fazer? Vai pousar ou vai voltar para casa? Como ele tem o recurso do GPS, ele tem o recurso do Go Home and Landing. Tá? Veja que aqui ele não estipula altitude, é 20 metros que ele sobe, tá? E depois faz o landing. Quando ele entra nesse modo, ele sobe até 20 metros ou desce até 20 metros, volta para casa e pousa. Então, é o recurso que essa placa te dá. Estamos falando aqui da M-Lite. IOC, aqueles modos do Headless Mode, tá? Ou então o Return to One Key Return, que a gente vê simulado nesses dronezinhos Toy Grade, né? Que é esse Entry Level, esses que a gente já falou. Aqui funciona, porque tem o GPS, e se você colocar aqui essa orientação inteligente, ele vai funcionar, porque ele sabe onde é a casa dele, tá? E ele vai realmente responder de acordo. Aqui você faz o controle do gimbal, se você quer fazer o pitch e o roll, é movimentação do gimbal, não é estabilização de gimbal. Ele não faz estabilização de gimbal, você tem que conectar as saídas, no caso aqui F1 e F2, no teu gimbal, para você poder fazer o controle por aqui. Você vai ver lá no S500 que eu optei por não utilizar esse F1 e F2 para isso, eu utilizei para outros comandos da controladora e eu fiz esse controle direto através do rádio controle, utilizando outras portas do receptor que vai a bordo, comandando diretamente então o gimbal de lá. Eu achei mais fácil, mais confiável, mais tranquilo, mas é um recurso que ele disponibiliza aqui também. A voltagem, você vai fazer o controle de voltagem, isso aqui também é super interessante, você tem que ver realmente a configuração que eu fiz, tem que assistir o vídeo do S500 para entender. Com o drone ligado, você faz o voo com ele, faz a medição da voltagem quando ele pousa,
vem aqui, corrige, é aquela faixa de elasticidade entre o momento que dá um pico de voltagem e a bateria cai para o mínimo e a volta da bateria para um nível normal, que é o nível real dela, para que o drone não seja iludido por esses picos de voltagem. Isso é muito interessante também, eu explico muito bem lá no S500. Essas ferramentas aqui é a questão das calibragens, dos sensores internos da controladora de voo. Aqui você tem então a parte de updates ou atualizações do firmware. Quando existe uma atualização disponível, você estando conectado com a controladora de voo, você vem aqui e já faz direto a atualização. E aqui você tem as informações finais com relação ao teu login, ao teu nível, o teu aplicativo, enfim, é uma visão geral aqui com relação ao usuário, a versão do software e a licença que você tem, que você adquire de utilização junto com a DJI. Tá? Então, esse aqui seria o M-Lite. Nós temos aqui a mesma situação para o V2, está tudo aqui, você faz o download aqui, instala, e o aplicativo dele seria este aqui, ó, tá? Modo V2, mesma coisa, olha lá, aqui é a parte de login, eu não estou logado nele, e você tem a mesma coisa, se você for, tem pequenas diferenças que são justamente os recursos a mais que a V12 tem com relação a M-Lite. Aqui você vê que é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Tem uma pequena diferença aqui que você tem esse controle angular dos níveis, porque o controle de gimbal dele é um pouquinho mais sofisticado. Aqui igual, exatamente igual, não teve mudança nenhuma. Parece que é na Tarot que tem uma mudança aqui. Aqui também exatamente igual, Headless Mode. A questão do gimbal aqui também, ó, muito parecida. Ele tem esse recurso aqui do gimbal, que é um pouquinho diferente, é um ajuste do gimbal. Tá? E aqui, se você vai ter FPV Mode, o que ele faz? Ele, na verdade, o gimbal, o estabilizador, ele fica sempre voltado para frente do drone. Então é um recurso a mais que ele tem. Eu não tenho nada ainda configurado nisso aqui, tá? Eu, na verdade, só tenho o da M-Lite, que é desse S500, que o link está aí na descrição, mas esse aqui é um recurso a mais que a V2 já traz. Voltagem, tudo igual. Limites, aqui ele já tem também uma alteração, a altura máxima e raio máximo que você pode adequar às leis do teu país. No caso do Brasil aqui, se fosse voo na área urbana seria 40 metros e o raio vai depender da permissão que você tiver também. Tá? Aí você tem a parte de calibragem, que é igual, a parte de atualização, o upgrade, que é igual, e a parte de informação, que é igual. Então esse é o Assistant do V2. Aqui a parte do Tarot também é similar, você faz o download aqui, ó, e já tem uma atualização para a versão 1.64, que eu já fiz também. É a mesma coisa, instala o driver, o driver está aqui embaixo, ó, instala o aplicativo, faz o upgrade, instala o driver, e aí você vai ter esse Assistant aqui rodando, ó. Que, se você for olhar, é quase que uma cópia, né, da DJI. Então ele tem a visão geral também, tem os básicos, que você escolhe o tipo de aeronave, a parte da montagem, que também é bem similar, a parte do receptor, aqui se é convencional, S-Bus, você vai configurar aqui, tem algumas, aqui o cutoff também está aqui, tá certo? Aqui a parte também do ganho, que é aquelas porcentuais, é um pouco diferente a noção, mas o funcionamento é a mesma. E aqui a parte também da checagem dos controles. Quando você está conectado com o teu rádio controle, você vem aqui e você pode inverter, enfim. São todos aqueles recursos que na hora da configuração tem que aparecer. E aqui você faz a calibragem, tudo muito parecido com o Assistant da DJI.
Na parte Advanced também mesma coisa, configuração do fail-safe, aquela IOC, questão da voltagem, dos limites. Esse fail-safe aqui, ele já tem alguns recursos a mais, que aqui você configura qual a chave que vai disparar ele, se ele vai ficar voando, se ele vai voltar para casa, olha lá, você escolhe aqui, se ele vem de frente, se ele vai de volta, e aqui você ainda consegue colocar qual altitude que você quer que ele retorne para casa. Lá é fixa 20 metros, aqui você pode alterar se você quiser. Ele tem já um recurso a mais do que o da DJI. Ele deu essa possibilidade de você alterar a altitude de volta para casa, o que é muito bom também, porque às vezes você está numa região de árvores, que a altitude aqui ele vai direto contra a árvore. Nas ferramentas é aquela questão também de calibragem que a gente viu, você pode gerar um arquivo, importar um arquivo, exportar um arquivo, salvar o arquivo, aquilo tudo. E a parte de informação que te dá a leitura do conjunto, tá? Então, com relação a esse tipo de controladora de voo, que é as que eu separei aqui para a gente fazer essa primeira visão geral, são essas da DJI e da Tarot, que tem praticamente o mesmo tipo de funcionamento que a gente viu, tá? Eu vou passar agora então para aquela outra categoria, que é da Ardocopter, e depois a gente vem para fazer uma análise do CleanFlight, Betaflight e do iNav, que são aquele outro tipo de código aberto que a gente tem disponíveis, tá? Esse aqui então é o site da ArduPilot, que é a turma responsável por essa linha de controladoras de voo APM e Pixhawk. Quando você entra no site aqui, ó, você tem que vir lá embaixo na área de downloads, ou de firmware melhor. Você vai clicar em firmware, ele vai abrir nessa página. Você vai escolher aqui, ó, um Mission Planner, e ele vai abrir então nessa pasta aqui que tem os arquivos para você fazer o download. Eu fiz essa última versão aqui em zip, instalei e estou com ele rodando aqui no computador. Ó, é esse aqui o assistant dessa turma da ArduPilot. Ele já é um aplicativo bem mais complexo, que traz muitas outras opções com relação àqueles que nós vimos da Tarot e da DJI. A gente não vai, mais uma vez, entrar em todos os detalhes, aprofundar, é mais para dar uma visão geral, mas o interessante para demonstrar, pelo menos para apresentar esse aplicativo, é fazer o que eu fiz aqui, ó, que eu já conectei uma APM, que é essa plaquinha aqui, que é a 2.8, já está com o software carregado nela, já está rodando o software, e eu conectei, ó, está conectado pela porta USB 6 e já está configurado aqui um quadrimotor. Eu estou nesse painel que mostra todas as informações de voo. É como se fosse um on-screen display ou uma telemetria, tanto que se eu vier aqui, ó, e se eu mexer com a plaquinha, ó, olha lá, o meu horizonte virtual ali também mexe, ó, a orientação do norte também muda. Então o programa está interagindo no momento, ele está recebendo as informações através do cabo USB, está interagindo com a controladora de voo. E é aqui que você vai fazer então as configurações do teu quadrimotor, no caso. Você tem aqui várias opções, tem o ajuste inicial, que é a primeira coisa que você faz quando entra, tem um wizard que você pode fazer as configurações, tem a parte do hardware principal, aquilo tudo que a gente viu nos outros lá, ó, que inclusive já está configurado nesse aqui, porque ele já leu as informações da placa. Então, nesse caso aqui, ele está configurado para um quadcopter desse tipo aqui, ó, que é esse V-Tail, esse modelo V-Tail aqui, ó.
Aí tem a parte de calibragem, ou calibração, como eles traduziram aqui, do acelerômetro. Compasso, no caso aqui, é a bússola, é o compass, ou magnetômetro. Aqui tem a parte de calibragem do rádio, que no momento não faz sentido, porque não está nem conectado com o receptor. A placa está ela só conectada, mas é aqui que faz aquela parte de configuração dos 4 controles do rádio, né? Que a gente viu também nos outros assistants. A parte do servo input, que aqui também é uma configuração específica, é aqui que faz aquelas outras configurações de gimbal, da parte do controle da câmera, planos de voo. Então isso aqui, na hora que a gente estiver configurando também o nosso quadricóptero, quando tiver a placa conectada com todos os componentes, a gente vai estar demonstrando isso aqui também. Parte de calibragem dos ESCs, também não tem nada ligado, mas é aqui que faz. A questão dos modos de voo também, ó, você escolhe aqui os modos de voo e começa a fazer a configuração através do teu rádio, como ativar esses modos de voo. É aqui que você vai determinar até 6 modos de voo diferentes, tá? Isso aqui também a gente vai explicar. É interessante que ele mostra aqui até a faixa, ó, do PWM, que vai estar associada ao tipo de voo que você vai escolher aqui. Também é coisa que a gente vai ver quando a gente estiver configurando na série, né, do drone da APM. Aqui é o tal do fail safe, né? E é aqui que a gente vai fazer a configuração, em que condições que a gente vai definir na controladora de voo que ele está no modo fail safe. Então tem várias opções aqui, você pode configurar cada canal do rádio, ou um canal do rádio, é uma coisa que a gente também vai ver. E os opcionais também, aqui tem uma série de outras configurações, que também agora não faz sentido a gente entrar aqui, mas olha, tem monitor de bateria, calibragem de motor, medidor de distância, velocidade do ar, tem uma série de configurações que você pode entrar aqui. Essa parte de configuração de ajuste também, a gente vai mostrar quando estiver com o rádio conectado. Tem aqui várias configurações, tem aqui também, a gente volta nos modos de voo. Tem a geofence, que são aqueles limites, né, que a gente pode habilitar, ó, qual é a altitude, o raio, a distância, e quando que ele vai entrar no return to home. Tem muitas configurações. Você vê que comparado com aqueles outros aplicativos, softwares, que são os assistants, nesse aqui você praticamente mexe com todos os aspectos, todos os recursos que a tua placa disponibiliza, que o teu drone pode voar. Então aqui, ó, configuração estendida, aqui você vai começar a mexer com a estabilização do gimbal, também ele tem recurso para estabilização do gimbal. Aqui seria parâmetros padrão, parâmetros avançados, lista de todos os parâmetros, ó. Árvore com todos os parâmetros, ele é um negócio bem complexo. E olha lá, aqui é onde você configura a parte do FPV, ó, dispositivo de vídeo que você quer chamar. No caso, o único que está disponível aqui é o componente que eu uso para as gravações, mas na hora que você estiver conectado lá com o teu transmissor, com o seu vídeo, você vai poder configurar a câmera. E ela vai estar aparecendo aqui, ó, de pano de fundo, atrás dessa área aqui, ó. Você consegue colocar a tua câmera funcionando. Aí tem tudo praticamente é configurável, né? Aqui tem a parte de simulação. Aqui, como ele não está acessando a área externa do GPS, então ele não está aparecendo o mapa.
Aqui parte de terminal, é como se você entrasse no DOS dele, você dá comandos direto do teclado. Você tem aqui a parte da ajuda com todos os links de ajuda do ArduPlane, ArduCopter, ArduHover e tudo que é necessário aí para você entender bem e configurar todas essas opções aí. E aqui a parte de doar, de contribuir com o grupo que é responsável pelo desenvolvimento e manutenção desse conjunto, né? Que é o próprio software que é carregado aqui na tua controladora de voo e esse programa que faz então a configuração e a definição de todos os parâmetros para voo. Aqui, ó, seria a instalação do firmware, é a primeira coisa que se faz, mas você não pode estar conectado, você tem que estar desconectado daqui para poder fazer então a atualização do firmware. É uma coisa também que eu vou mostrar na hora que eu estiver fazendo a montagem de um drone utilizando essa placa APM, tanto a 2.8, a 2.6 quanto a 3.1, tá? Então, com relação a essa família de processadores, que é tanto a APM quanto o Pixhawk aqui, ó, e essa APM também, a 3.1, é por aqui que você vai trabalhar, é aqui que você vai configurar o teu drone. E é isso que eu queria mostrar com relação a esse aplicativo então. Para a gente finalizar então a apresentação dessas categorias diferentes, né, de controladora de voo que a gente tem, eu vou apresentar agora esses três programas ou aplicativos que estão disponíveis inclusive lá no Google Store, no Chrome Web Store, e é dessa maneira que você tem acesso a eles, que são os três, tanto o CleanFlight, o Betaflight quanto o iNav. Como eu tenho três placas aqui que se encaixam nessa categoria, a gente, né, já não estamos falando mais de APM, não estamos falando mais de ArduCopter, mas nós estamos falando agora desse tipo de código aberto, que é da família aí do iNav, do CleanFlight e do Betaflight. Então eu carreguei o firmware nessa placa aqui, que é a SP Racer F3. Eu carreguei esse aplicativo aqui, que é o CleanFlight. Então tá aqui, a gente faz a busca, o link está aí na descrição. Você faz a instalação desse aplicativo no teu computador. Ele vai dar aqui a opção para instalar. Como o meu está instalado, então é só abrir o aplicativo. Eu estou com ele carregado aqui. E já estou com a placa conectada. Como eu falei, eu carreguei o firmware do CleanFlight, um dos firmwares disponíveis para esse modelo, e ó, eu já estou com ela aqui funcionando. Lógico que ela está toda descalibrada, tal, mas você percebe a interatividade entre a controladora de voo e o aplicativo. E esse aqui é a versão do CleanFlight. Vocês vão ver a similaridade com o Betaflight e o iNav, eles são muito parecidos. E aqui tem então um menu de configuração, que aí sim você tem diversas opções para configurar. Como eu falei, nós não vamos aprofundar, não é a ideia estar aprofundando nesse momento, mas sim no momento em que eu estiver configurando o drone, né, o quadcopter, para voar com essa plaquinha, então eu vou estar entrando mais a fundo em todos esses itens. Ele tem uma certa sequência. Aqui por cima você já identifica, ó, que, por exemplo, essa placa aqui, ela tem, ó, os 3 eixos do giroscópio, tem os 3 eixos do acelerômetro, ela tem aqui a bússola, que é o magnetômetro, e tem o barômetro também. Ela tem um barômetro interno, ó. Inclusive o barômetro dela dá até para ver aqui, ó, se a gente prestar atenção, tá ele aqui, ó, na parte de baixo da placa.
tá? Então ela é uma plaquinha completa. Então aqui os 3, 6, 7, 8, 9 DOFs, né? O que faltaria para ela seria o GPS, que aí depende de uma instalação. Você tem que pegar o GPS e conectar numa UART porta. Normalmente a gente conecta na 2, a gente vai ver isso lá quando estiver configurando. E quando o GPS estiver funcionando ok, ele aparece verdinho aqui. E ela também tem suporte para o sonar, que é aquele tipo de sensor que até 3 metros, ó, ele consegue, com uma precisão milimétrica, transferir para a controladora de voo a distância para onde ele está apontando. Normalmente coloca assim, voltado para baixo do drone, que é para ele manter uma altitude. Ele entra como auxiliar do barômetro e do GPS. No caso, quando o GPS não está disponível em áreas internas, é esse sensor aqui de ultrassom que funciona melhor. Então ele também, você pode configurar também esse tipo de sensor através do CleanFlight, tá? Então esse aqui seria o CleanFlight. Ele tem aqui as portas, as UARTs ali, como eu falei. Você pode atribuir a cada uma delas um sensor diferente. Tem aqui a parte de telemetria também, tá? E aqui periféricos e sensores. Então você vê que tem aqui área para você colocar 9, 10, 11 sensores pendurados aí no drone. Então ela é bastante poderosa, tem bastante recurso. A área de configuração é aquilo que a gente falou, ó. Vai escolher que tipo, qual é o modelo da aeronave que você vai voar. E aqui tem todas as configurações, você vai habilitar todos os sensores, vai habilitar a telemetria. Isso tudo quando a gente for configurar, dependendo de tudo aquilo que tiver conectado no nosso drone, é que a gente vai vir aqui e vai habilitar ou desabilitar. Tem a parte aqui também toda de controle da bateria, de configuração de bateria. A parte do fail-safe também, toda a configuração do fail-safe. A parte do PID tuning, que é aquele percentual que a gente viu nos outros lá, ele aqui é muito completo. Para quem trabalha com drone voltado para acrobacia, racing, isso aqui é muito importante porque vai dar a descarga da bateria, vai dar potência aos motores, é muito importante. Aqui a parte do receptor, que também não está conectado, por isso que não tem nada aqui funcionando. Aqui os modos de voo que vão configurar também. Na hora que você conecta o transmissor e o receptor, eles vão começar a aparecer umas linhas aqui. Quando você habilita, ó, você vai dizer em que faixa e normalmente isso aqui fica associado a um dos botões daqueles switches do radiocontrole, porque ele vai definir as faixas em que cada tipo de voo aqui vai estar funcionando, ó. Ele é associado sempre às portas auxiliares, cada uma dessas aqui vai ter uma configuração específica. Aqui uma área de ajustes, que a gente só tem sentido falar quando estiver configurando. Aqui a parte também dos servos ou do cabeamento, o chaveamento, todas as portas, todas, de comunicação, transmissão, também é uma coisa que a gente pode estar vendo mais para frente. A questão do GPS também, ó, se ele tivesse conectado já daria aqui, começaria a apresentar aqui as informações. Questão dos motores, esse aqui é interessante porque você pode fazer uma calibragem dos ESCs em conjunto, de todos os motores ao mesmo tempo, também na configuração a gente vai ver. A questão do on-screen display, que aqui está desabilitado, mas se você tiver um mini OSD ou um SD conectado também, aqui é que você vai fazer a configuração. Questão do transponder. LED strip é um negócio super interessante também, que dá para você configurar até 32 LEDs com funções diferentes, é um negócio assim espetacular.
Essa é uma comunicação do drone com o piloto, né? Você vai atribuir a cada combinação de cores, a cada código de cores, e não só de cores, mas também de intermitência de luzes, para você vai atribuir a alguns fenômenos que estão acontecendo com o drone, né? Então você tem até 32 letras, vamos dizer assim, 32 frases que você pode configurar aqui. Questão dos sensores, você vai ter uma visão dos sensores, né? Aqui é uma leitura dos sensores. Quando você movimenta a placa, você vê que essas linhas aí, elas começam a se mover. Aqui seria uma parte que eu, por enquanto, não tenho muito conhecimento, não vou arriscar dar um palpite que é. Aqui seria a parte da caixa preta, que também, se você tiver um gravador de micro SD na placa, não é o caso dessa placa, mas, por exemplo, a outra placa aqui, a nossa Betaflight, ela já tem um slotzinho para você colocar um micro SD, e nesse caso aqui você tem as informações de voo gravadas para você estar podendo depois analisar, enfim. É uma coisa bem complexa. O CLI é aquela parte que eu falo que eu comparo com o DOS, que é onde você dá comandos diretos do teclado, tá? Que na verdade é tudo que está escondido atrás aqui desses menus, também são comandos, mas aqui você pode dar comandos extras que não foram configurados aqui, tá? Então esse aqui é o Clean Flight. A gente vai ver agora na sequência já o Betaflight, e para isso eu vou desconectar essa placa, porque essa placa aqui ela está com o firmware do Clean Flight, como eu falei, e vou colocar essa placa que é Betaflight mesmo, o nome dela, está com o firmware do Betaflight, que é aquela plaquinha interessante que tem o on-screen display também na placa. Também é uma placa bem interessante. Pronto, já configurou. Então a gente tem aqui, ó, é a mesma coisa, tudo aquilo que eu falei com relação ao Clean Flight, ó, vale aqui para o Betaflight, está lá também no Chrome Web Store. Você baixa o aplicativo e aí ele se instala no seu computador, você roda aí do computador e aí, ó, é a mesma coisa. Você instala o firmware, no caso eu já tinha instalado antecipadamente, ó, está instalado aqui nessa plaquinha, que é a nossa Betaflight, e da mesma maneira ela responde aqui a movimentação da placa. Aí você tem aqui também todo aquele tipo de configuração, você vê a similaridade, é tudo muito parecido, ó. Você vai correndo aqui pelos menus, você vai vendo a similaridade, tá? E os recursos que o aplicativo tem. Você já percebe que, por exemplo, essa placa aqui, ó, ela já é uma 6-DOF só. Se você olhar aqui em cima, ela só aparece o giroscópio e o acelerômetro. Ela nem tem bússola e nem tem barômetro na própria placa, tá? On-board. Mas em compensação, aqui a parte do motor, que também é praticamente idêntica lá ao Clean Flight, em compensação ela tem aqui, ó, já um módulo de OSD dentro dela, também já instalado. Ela é on-board, um OSD on-board, tá? Isso aqui é uma coisa que também depois a gente vai configurar, a gente vai ver, é bem bacana esse recurso dessa plaquinha. Também tem o Black Box, a gente vai até usar, porque ela tem aí a disponibilidade do cartão, como eu já mostrei, né? Esse cartãozinho fica aqui atrás, ele é inserido aqui atrás, e é onde as informações de voo são guardadas, tudo configurável, viu? Tudo. Isso aqui é para aqueles caras que gostam realmente de entrar a fundo em termos de configuração de placa de voo, né? De controlador de voo. E por fim esse CLI, que é aquele console que a gente sabe que é para você escrever o comando e dar comando direto daqui. Tá? Eu conheço alguns poucos comandos e não tenho tido muita utilidade para isso. E na verdade eu estou começando agora
a entender um pouquinho melhor esse tipo de aplicativo, né? Esse tipo de software. E nós vamos começar, eu estou inclusive fazendo esse vídeo agora porque a ideia é começar a fazer a montagem dos drones utilizando essas placas, né? Eu tenho aqui a NASI 32 que eu quero colocar naquele racerzinho que eu já mostrei. Então esse é o momento de eu fazer a apresentação delas antes delas começarem a ficar então escondidas nos drones, né? E não dá para eu fazer esse comparativo. E finalmente a gente tem aqui da mesma maneira, lá no Chrome Web Store tem o iNav, que é o último, a última versão, tá? Ou é o último, como eu falei, grupo de pessoas que resolveram desenvolver aplicativo para esse tipo de placa, né? Para essa linha de hardware. Eu vou trocar mais uma vez a placa, vou colocar agora a nossa NASI 32, que é onde eu carreguei o firmware do iNav, tá? Isso tudo você vai ver na montagem do drone. Eu vou estar mostrando como é que faz a atualização do firmware, o carregamento do firmware. Eu posso, por exemplo, pegar essa placa e instalar um firmware do CleanFlight nela, por exemplo, ou do Betaflight nela, se eu quiser, tá? Agora, por exemplo, nessa placa aqui, ó, eu já consegui rodar o CleanFlight, mas não consegui rodar, por exemplo, o iNav, não roda, tá? Então, tem essas coisas, há uma certa diferenciação, não são todas as placas que são compatíveis com esses 3 aplicativos, tá? O que eu acho que cria maior interesse da gente, na verdade, é esse iNav, porque é o último que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido, e como eu falei, é o que dá mais recursos de configuração, principalmente com aquela questão do GPS, da utilização do GPS como um sensor ativo no voo, que interfere com a controladora de voo, que é o que a gente quer, que é o que já acontece na linha da APM, que é o que acontece com aqueles outros modelos de controlador de voo da Tarot, da DJI, todos eles interagem com o GPS. Os únicos que não interagiam era essa linha de hardware que estava ligada a esses aplicativos da linha CleanFlight, Betaflight e iNav, que estavam mais voltados para racer, para acrobacia, do que realmente para esses voos com GPS, que são voos voltados mais para essa parte de missões autônomas, esse tipo de coisa. Que são drones maiores, né? Drones mais voltados para agricultura, para levantamento aerofotogramétrico, esse tipo de coisa. Tá? Isso quem fazia mais era sempre essa linha da APM do Ardu Pilot, né? do Ardu Copter, ou da Ardu Pilot e Pixhawk. Agora, com o advento do iNav Flight, né? Ou simplesmente iNav, você tem condições agora de fazer tudo o que fazia com as APM e Pixhawk, agora você faz com essas placas menores que antigamente eram mais utilizadas só para racer, tá? Então, ó, vamos conectar aqui, ó. Eu também já tinha carregado o firmware nela, tá ela aqui, ó, conversando com o aplicativo através da porta USB, tá? Essa aqui também a gente já percebe que é uma 10DOF, né, que ela tem aqui o giroscópio, o acelerômetro, a bússola, o barômetro, e ela também aceita GPS. E ela ainda tem aqui, ó, tanto configuração para o sonar, quanto aquele optical flow, que é um outro tipo de sensor que também é utilizado para manter posicionamento. Ele fica sendo projetado na horizontal, aliás, na vertical, projetando para baixo, e ele faz a leitura do... É mais para você configurar sensores de obstáculos, tá? É nessa parte aqui, ó, Optical Flow, tá? Tem aqui também o sonar, que não está instalado, obviamente, e esse aqui é a velocidade de ar também, tem um sensor que mede a velocidade
não através do GPS, mas através do deslocamento do ar, através dele. É um outro sensor também que é novidade que está aparecendo aí também. Quem sabe a gente instala um desses, tá? Essa placa aqui está bacana, tá? Tudo que está ativado lá na configuração está checado, está ok, tá? Como não está ativado o GPS, ele não checa. É só um detalhe, que isso aqui é tipo um pre-arming check, né? Um checklist antes de armar o drone. Tá? E aqui ó, tem aquela lista até maior do que o Clean Flight, né? Parece que o Beta Flight ficou um pouquinho mais para trás. Mas olha aqui a novidade, ó. Um Mission Control, tá vendo? Tá? Então, ele já fala que manda o link para o website, que tem os aplicativos standalone que você vai usar, mas ele já mostra que agora, como ele já incorpora o GPS como um sensor ativo no voo, você pode então agora começar a configurar o teu drone para fazer esse tipo de missão autônoma. Tá? Então acho que com isso eu concluo aí a apresentação, espero ter dado uma boa visão, né, ajudado você aí até nas escolhas que você pretende fazer aí na hora de adquirir sua controladora de voo para montar o seu drone. Vai depender muito do objetivo que você tem para ela. Tá? Faz a tua pesquisa com relação à controladora, vê a compatibilidade dela, principalmente se você tiver interesse aí com a iNav, para utilizar o GPS. E aí você pode fazer uma compra segura. Tá? É isso que eu queria mostrar nesses 2 vídeos, esse é o segundo da série, né, que eu estou encerrando, para não ficar muito extenso, muito longo, eu dividi em 2 vídeos. Tem a primeira parte que eu falo mais da parte do hardware e esse segundo vídeo então que eu fecho falando um pouquinho da parte do software ligado ao hardware, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você não está inscrito, como sempre, eu te convido a se inscrever no canal, a clicar aí no polegar para cima se você gostou, deixa o teu comentário também. E se você ainda não clicou no sininho, dá um clique aí, porque toda vez que eu liberar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a saber e vai poder em primeira mão aí estar assistindo as novidades do canal. Tá bom? Então é isso, muito obrigado mais uma vez pela tua atenção. Volte sempre, espero que você continue aí curtindo o nosso canal. Fica com Deus, tenha um dia abençoado.